Lamentações, capítulo 3, versículo 21 a 24. Deus abençoe todos vocês que estão aqui, os que vão assistir depois pela internet. Às vezes, na noite de domingo, de madrugada, alguém já manda mensagem: assistiu o culto, pastor? Lamentações, capítulo 3, versículo 21 até o versículo 24. Hoje é uma noite de Santa Ceia, uma noite especial, e nós vamos meditar na palavra e depois participar da ceia. Diz a palavra de Deus: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Amém? Que bom que você está aqui hoje. Hoje terminamos um ciclo e começamos outro. A nossa vida é composta de muitos ciclos. Um dos ciclos é entre uma ceia e outra. Alguns aqui participaram da última ceia, agora terminamos um ciclo, começamos um novo ciclo. E o momento da ceia, Paulo fala lá em 1 Coríntios, que o capítulo 11, versículo 28, que cada um deve examinar-se a si mesmo. Então, o momento da ceia, nós somos chamados a olhar para dentro e examinar como é que eu estou, como é que foi a minha semana. Mas você não precisa esperar a próxima ceia para fazer essa reflexão. Você pode fazer cada semana, chegando no culto, por exemplo, cada semana entrar aqui, orar e dizer: Deus, como é que foi a minha semana? Melhor ainda se você fizer isso todos os dias. Não precisa esperar o domingo que vem, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. O pastor Durvil, que já pregou aqui, ele já está com o Senhor. Ele nos contou numa aula que ele deu uma vez que o pai dele, judeu, no final do dia, quando voltava para casa, ele tomava um banho e colocava uma roupa limpa. E ele ia para um canto específico da casa, que tinha uma luz, e ali ele fazia uma recapitulação de tudo que tinha acontecido naquele dia. Eu saí, eu fiz isso, depois eu fiz aquilo, depois eu fiz aquilo outro, falei com tal pessoa, passei por tal situação. Então, ele comentou que isso é comum com os judeus. No final do dia, fazer uma reflexão e tentar observar se alguma coisa, esse ponto aqui, isso que eu falei, isso que eu disse para o meu marido, isso aqui que eu disse para o meu filho, eu não devia ter falado. Aquela forma que eu olhei para aquela pessoa não foi boa. Então, na reflexão, a pessoa tinha que olhar e dizer: Deus, eu peço perdão por aquilo, peço perdão por aquilo outro. Aliás, Jesus já dizia lá em Mateus 6,6 que a gente pode entrar no nosso quarto, trancar o quarto, e o nosso Pai, que vê em secreto. Mas não precisa ser exatamente dentro do seu quarto.
Pode ser lá na chácara, num horário que o Firmino está tranquilo. Pode ser lá na lavanderia, numa hora que a Elisa está dormindo e o Marcelo está ocupado com alguma coisa lá. De repente, lá na lavanderia, estar no secreto com Deus. Ou às vezes, na hora que está voltando do trabalho. Então, esse versículo que nós lemos aqui em Lamentações 3, traz a razão por que nós estamos aqui. Alguém pecou da última ceia para cá? Por que nós estamos aqui? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos destruídos. Porque se Deus fosse nos tratar como um Deus carrasco, alguns aqui iriam dizer: cadê o pastor? Deus destruiu ele a semana. Ou talvez não tivesse nenhum de nós aqui, ou os vizinhos dizer: cadê o povo da igreja? Deus destruiu cada um. Um foi na segunda, um foi na terça, o outro foi na quarta, o outro foi na hora que ele entrou na igreja. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Vamos voltar lá para o texto de Mateus, que a pastora Lúcia leu no começo do culto. Mateus capítulo 26. É um dos trechos que fala sobre a ceia do Senhor. Mas o primeiro relato da ceia foi o de Paulo, lá em Corinto. Ele foi o primeiro que pôs no papel como foi essa última ceia de Jesus. Não que Paulo estivesse lá, mas ele, conversando com os demais apóstolos, ele tomou o cuidado de escrever. Mas aqui em Mateus nós encontramos também. E é interessante que na ceia, Jesus avisa algumas coisas. Capítulo 26, versículo 20 em diante. Mateus 26, 20 diz: ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos, e enquanto comiam, Jesus disse: em verdade lhes digo que um de vocês vai me trair. Jesus avisa para aqueles 12 que um iria trair. Foi o momento de Jesus trazer aqueles homens à reflexão. E é interessante que cada um começou a perguntar, versículo 22, e eles, muito entristecidos, começaram um por um a perguntar-lhe: por acaso seria eu, Senhor? Um perguntou, o outro perguntou, até que 11 deles perguntaram: por um acaso seria eu, Senhor? A ceia nos leva a olhar para dentro. E por último, o Judas. O Judas ainda pergunta: por acaso sou eu, mestre? Ao invés do Judas dizer: sou eu, mestre, o senhor está certo. Essa semana, não sei se foi na mesma semana, versículo 14 do mesmo capítulo 26, Mateus 26, 14, então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi falar com os principais sacerdotes. Ele disse: quanto me darão para que eu o entregue a vocês? Porque ele sabia que os líderes do templo estavam com raiva de Jesus, estavam com sangue nos olhos, como dizem hoje, porque Jesus ensinava com autoridade, não como eles. O povo ia para o templo, não para procurar os sacerdotes, mas iam para o templo e perguntavam: será que Jesus vem hoje? Onde que ele está? E aonde Jesus estava, as multidões se juntavam em volta dele para ouvir, para ver o que Jesus ia mostrar. Alguns eram curados, libertos. Então, os líderes dos judeus estavam irados. E o Judas, que era o tesoureiro do grupo, ele guardava a bolsa. Ele é que tinha o cartão, o calton, como a gente brinca, né?
Ele tinha o cartão do grupo de Jesus. Era ele que passava na maquininha, era ele que fazia as transferências bancárias. E pelo jeito ele viu que a coisa não era o que ele tinha imaginado, porque ele pensava que Jesus ia dominar, que Jesus ia lutar contra os romanos, que Jesus iria sentar no trono e ele seria o responsável pelas finanças. Provavelmente foi por isso, mas de repente ele viu que Jesus não estava com a mesma ideia que ele. Um pouquinho antes Jesus foi até ungido e alguém disse, podia ter vendido esse dinheiro e dado para os pobres, ou seja, colocado na tesouraria do grupo aqui. Judas já estava pensando como que ele ia gastar, mas Jesus avisou que ele ia morrer. Então Judas vai atrás dos principais sacerdotes, versículo 15 agora do capítulo 26, ele disse: quanto me darão para que eu o entregue a vocês? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desde esse momento em diante, Judas buscava um lugar, uma boa ocasião para entregar Jesus. Ele recebeu adiantado 30 moedas de prata. Qualquer pessoa naquela época, se quisesse comprar um escravo, era só ir lá na praça dos escravos e escolher um, pagar 30 moedas e levar um escravo novo para casa. Esse foi o preço que Jesus foi vendido. E a pastora Lúcia mencionou na quinta-feira que o preço que a mulher gastou foi com um perfume para ungir Jesus foi muito maior. Mas agora no momento da reunião com Jesus, perdão, o Judas pergunta: por acaso sou eu, mestre? Ao invés de dizer, sou eu, mestre. Eu até recebi adiantado. Me perdoa. Me perdoa. Mas ele preferiu dar uma de fazer cara de paisagem e não assumir a responsabilidade. Então Jesus leva o povo a uma reflexão. E não para por aí. Versículo 31 do mesmo capítulo 26. Ali atrás Jesus disse: um vai me trair. Agora no versículo 31, então Jesus disse aos discípulos: esta noite serei uma pedra de tropeço para 3 de vocês. É isso? Não, o que está escrito aí? Para todos vocês. Agora não é para um de vocês, é para todos vocês. Porque está escrito, uma profecia acerca do Messias: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vocês para a Galiléia. E aí o próximo versículo diz: mas Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos esses outros aí, nunca será para mim. Ou seja, eu me garanto. Eu não falo pelos outros, mas para mim, pode contar comigo. Pode depender de mim. Nunca o será para mim. E aí Jesus avisa: em verdade lhe digo que nesta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Ao invés do Pedro dizer: sério, Jesus? Eu estou achando que eu sou forte, eu estou achando que eu sou assim corajoso, eu estou achando que eu sou do melhor do grupo, e o Senhor está me dizendo que hoje à noite eu vou negar o Senhor 3 vezes?
Não, ele não aceitou a palavra de Jesus. Ele era teimoso. Pedro era teimoso. Ao invés dele se colocar diante de Jesus, pedindo, puxa, Jesus, eu vou negar o Senhor hoje 3 vezes, me perdoa, Jesus, porque eu estou achando aqui que eu vou fazer de tudo, mas ao invés disso, no versículo 35, Pedro insistiu. Qual é a outra palavra que a gente pode colocar aí? Pedro teimou. Pedro retrucou. Ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. De modo nenhum. E aí os outros foram no mesmo ritmo. E todos os discípulos disseram o mesmo. Todos disseram o mesmo. Jesus disse, você vai me negar 3 vezes. E aí a ceia acabou. Eles cantam um hino. A Bíblia não diz qual foi o hino que cantaram, provavelmente um dos salmos. E eles vão, pelo menos Jesus, ele chama o Pedro e chama 2 filhos de Zebedeu, e eles vão para o Getsemane. Está do versículo 36 em diante. Jesus vai lá para orar. E Jesus fala para os discípulos, versículo 38, então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, fiquem aqui, vigiem comigo, vamos fazer uma reunião de oração aqui no monte, ou aqui no jardim. Mas 3 vezes, Jesus voltou para onde eles estavam e os achou como? Dormindo. E um deles era o Pedro, que tinha falado, eu não o abandono, pode contar comigo, eu sou o guarda-costa, mas se acontecesse alguma coisa nesse instante, o Pedro estaria dormindo. 3 vezes Jesus volta e ele diz, vocês estão ainda dormindo? Tudo isso é num ambiente controlado. Nós estamos aqui num ambiente controlado. A gente pode fechar a janela se estiver ventando, a gente pode colocar um ventilador se tiver calor, dá para mudar de lugar se você estiver com dor no pescoço. Se a gente quiser, a gente pede para o Marcelo vir aqui tocar uma musiquinha, a musiquinha na hora de mensagem, tem gente que odeia, tem gente que gosta, depende de cada um. Mas aqui é um ambiente controlado. As pessoas que estão aqui quiseram entrar. Eu acho que nenhum de nós entrou obrigado aqui, né? Acho que nenhum de vocês. Às vezes as crianças até chegam meio obrigadas para a igreja. Essa semana eu mandei até uma foto para a Roberta, que mandaram para mim, do tempo que a igreja central de Campinas era na Glicério, e o pai da Roberta está lá, e a mãe da Roberta está na foto também. E aí eu escrevi para a Roberta, essa caixa de som na parede, ela tocava o que estava acontecendo no microfone lá no culto lá embaixo. Então é como se tivesse lá na salinha das crianças uma caixa de som lá, e aí dentro do berçário também tinha outra. Nos 3 andares cada andar tinha uma caixinha de som. Imagina só pôr em 3 andares, fiação, com caixinha de som, e tinha embaixo um regulador de altura. E aí o que nós crianças fazíamos? Porque a gente ia para a igreja meio que, às vezes, forçado. A gente aumentava o volume e ficava jogando ping-pong. A hora que a gente ouvia a oração, a gente descia correndo e entrava lá no culto, meio abaixadinho, sentava no último banco, como quem tivesse assim o culto inteiro lá assistindo o culto. E o suor correndo, né? Suor correndo. E aí eu escrevi, a maioria desses são pastores hoje. A maioria são pastores hoje. Porque a gente ia para a igreja. Eu reclamava que tinha que ir para a igreja.
Mas a maioria daquele grupo, a gente corria, fazia pega-pega, fazia esconde-esconde, culto inteiro, ouvindo o culto. Né? A gente não ouvia o que estava falando, a gente sabia que alguém estava pregando, alguém estava cantando, a hora que falava, vamos ficar de pé, a gente descia correndo. Aqui é um ambiente controlado. A ceia acabou, foram para o jardim do Getsemane, também um ambiente praticamente controlado, não muito, mas era Jesus e os discípulos. Mas ali não era tão controlado porque o Judas chega com os soldados para prender Jesus. Nós estamos aqui agora e às vezes no culto a gente fala algumas coisas, a gente ora, a gente agradece, a gente diz algumas coisas para Jesus, eu vou, pode contar comigo, é isso, aqui é ambiente controlado. Mas agora à noite, quando acabar o culto, e a gente atravessar aqueles portões ali, a gente vai para um ambiente que não é controlado. Onde às vezes a pessoa que está do lado, na máquina, no torno, o CNC ao lado, é uma pessoa que fala palavrão o dia inteiro. Às vezes o chefe que vai chegar ali, na plantação de tomates, às vezes ele chega e por ele ser chefe, ele acha que ele pode falar o que quiser. Lá não é ambiente controlado. Lá no aeroporto do Congonhas, onde o Luiz trabalha, não é ambiente controlado. Ele não sabe quem ele vai encontrar, o que ele vai ouvir. A questão é como são as coisas fora desse ambiente aqui. Porque daqui até a próxima Santa Ceia, nós vamos andar. A Juliana vai passar lá no trabalho dela, a Fabiana no trabalho dela, a Jô com as vizinhas, todos nós vamos estar num ambiente de guerra. E Jesus disse, lá em Mateus 10,16, que ele estava enviando os seus discípulos como ovelhas para o meio de lobos. Aqui nós estamos bem, mas a gente vai sair daqui, vamos para um meio de lobos que vão querer nos devorar. E Jesus já avisou, olha, eles vão pegar firme, eles vão pegar pesado. Aí a gente chega aqui no capítulo, ainda no capítulo 26, do versículo 47 em diante, Jesus é preso. Ele é levado para a casa do sumo sacerdote, mas no momento que Jesus é preso, Pedro pega da espada e ele tenta, na força do seu braço, defender Jesus. Porque na cabeça do Pedro, Jesus não era para morrer. Na cabeça do Pedro, ele poderia mudar as coisas. Jesus está falando, eu vou morrer. Eu vou ser preso, vou morrer, mas Pedro está dizendo, não, comigo não, Jesus, o Senhor está comigo. E ele tira da espada e ele tenta defender Jesus na força do homem. E Jesus fala para ele, guarda a espada, porque se eu quisesse, eu chamaria 12 legiões de anjos. São 72.000 anjos, 12 legiões, porque cada legião eram 6.000 soldados. Jesus fala, ô Pedro, não precisa de você não, pode guardar a espada, eu sei o que eu vou fazer o que eu tenho que fazer, eu não dependo de você. Se eu quisesse, era só eu pedir, Deus, manda aí 12 legiões, e Deus iria mandar 72.000 anjos. Mas Jesus está dizendo para Pedro, Pedro, não é na força do seu braço. O que vai acontecer, vai acontecer. E nesse instante todos fogem. Aquilo que Jesus tinha falado, as ovelhas vão fugir. E Pedro disse, não, conta comigo.
nesse ambiente de guerra que não é um ambiente controlado, lá na escola, Juliana, que não é um ambiente controlado, a pressão vai vir. As coisas. E às vezes a gente vai tentar resolver na nossa força, quando na realidade a gente deveria dizer: Jesus, o que o Senhor quer? O que o Senhor quer? Do versículo 57 em diante, Jesus passa pelo julgamento no Sinédrio. Eles tentam, com testemunhas falsas, até que entrevistam Jesus, interrogam Jesus, e quando ele diz, ali no versículo 62, levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: você não diz nada em resposta ao que depõe contra você? Que alguém tinha dito, ele falou que se destruir o templo, ele reconstrói em 3 dias. Jesus estava falando dele mesmo. Vocês podem matar esse templo, em 3 dias vai estar fora do túmulo. 3 dias. Você não vai dizer nada contra esses que depõem contra vocês? Versículo 63. Jesus, porém, guardou silêncio, e o sumo sacerdote lhe disse: eu exijo que nos diga, tendo Deus vivo por testemunha, se você é o Cristo, o Filho de Deus. Jesus respondeu: é o Senhor mesmo que está dizendo isto. Mas eu lhes digo que desde agora vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Aí o sumo sacerdote rasga a roupa e eles dizem: ele blasfemou, merece morrer. E começam a cuspir em Jesus, começam a bater em Jesus. E quem estava lá perto? O Pedro estava ali, pertinho, mas não fez nada. Não fez nada. Ele nega Jesus 3 vezes depois, você pode ler o trecho em casa, está do versículo 69 do capítulo 26 de Mateus até o versículo 75. Ele nega Jesus 3 vezes, e aí o galo canta, e ele se lembra que Jesus tinha falado: hoje mesmo você vai me negar 3 vezes. Algo aconteceu com Pedro nesse instante. Lembra que eu disse que o momento da ceia de reflexão, e que às vezes a gente tem que durante a semana também fazer reflexão? A hora que o galo cantou, diz a Bíblia que, versículo 75, então Pedro se lembrou da palavra de Jesus, tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Por que ele chorou amargamente? Porque ele fez uma reflexão. Ele olhou e disse: puxa, eu falei para Jesus, pode contar comigo, eu falei para Jesus. E agora, olha o que eu fiz, olha como eu respondi, olha como eu fui covarde. Por que nós estamos aqui? Por que desde a última ceia nós não morremos? Porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Imagina se naquele instante Deus mandasse um raio para queimar o Pedro, porque ele tinha negado Jesus 3 vezes. Não, ele continuou. O que é que nós temos nisso tudo? O que é que nós aprendemos disso tudo? Se você for lá para João capítulo 21, João capítulo 21, depois que Jesus morre e ressuscita,
Um dia os discípulos estavam lá na praia e de repente eles percebem que Jesus tinha feito um churrasquinho. Só que lá não era churrasquinho de carne, era churrasquinho de peixe. Primeira vez que eu fui fazer churrasco de peixe, recém-casado, meu pai fazia quando a gente era criança. E aí a gente casou, já tínhamos as crianças, não era tão recém-casado, já tínhamos as crianças, mas eu resolvi fazer um churrasco lá em casa. Pus uns tijolos, pus a grelha, pus a sardinha, pus fogo. E a hora que eu fui virar, o que aconteceu com o churrasco? Passou tudo pela grelha. Não sobrou nada. Nem sei o que foi que a gente comeu aquele dia. Mas Jesus sabia fazer churrasquinho de peixe. Jesus encontra com os discípulos e um deles era o Pedro. Mas todos eles tinham abandonado Jesus. Todos eles tinham fugido quando Jesus foi preso. Mas Jesus prepara um churrasquinho para eles. E no momento que Jesus fica ali com Pedro, é como se ele dissesse: Juliana, você me ama? Irene, você me ama? Walter, você me ama? Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E Jesus pergunta 3 vezes. Pedro tinha negado Jesus 3 vezes, agora Jesus pergunta 3 vezes: Pedro, você me ama? Em cada resposta, Pedro foi usando uma palavra diferente para amor. Uma palavra diferente para amor. Até que ele dá, na 3ª vez, a resposta certa. E Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. Misericórdia, amor e graça. Nós não somos destruídos por quê? Por causa das misericórdias do Senhor. Elas não têm fim. E não só não têm fim, mas o que acontece? Se renovam cada manhã. Amanhã cedo tem misericórdia nova para Ellen, que não precisa, né? A Ellen nunca faz coisa errada, ela é tão tranquilinha assim, mas amanhã tem misericórdia nova para Ellen. E para mim e para você. Não só misericórdia, mas o amor de Deus que não tem fim. Ele continua amando. E a graça dele, quando ele nos trata não como nós merecemos, mas de acordo com a vontade dele. A graça de Deus. A graça de Deus. Olha como Jesus trata o Pedro com um churrasquinho, perguntando calmo. Jesus podia dar bronca no Pedro. Jesus podia dizer: eu te disse, Pedro. Eu te disse. Não, Jesus vai com calma com o Pedro. E o Pedro que a gente encontra aqui não é o mesmo lá de 1 de Pedro, capítulo 1. Lá no fim da sua Bíblia, 1 de Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 13 em diante. Depois da situação toda que o Pedro negou, e Jesus conversou com ele, depois o Pentecostes veio, eles foram cheios com o Espírito Santo, se converteram, foram trabalhando, foram amadurecendo, foram crescendo na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. E agora no livro de Pedro nós encontramos ele dizendo, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13 até o 19, por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios. Sejam sóbrios. O que é ser sóbrio? Qual é o contrário de sóbrio que a gente diz hoje? Está embriagado. Está embriagado.
Pessoa sóbria é a pessoa que não está embriagada. É a pessoa que está raciocinando direito. Pedro está dizendo: sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhe está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Não é na sua força, não é na sua vontade de fazer as coisas certas, porque a gente faz planos, a gente faz promessas aqui no ambiente controlado. Essa doeu. A gente faz promessa aqui no ambiente controlado, mas a gente passa por situações que às vezes a gente faz uma reflexão e diz: foi mal. Foi mal. Agora o Pedro está dizendo na sua carta lá na frente: sejam sóbrios, esperem inteiramente na graça. Fábio, não espere na sua força, nem no seu conhecimento da palavra, nem na unção. Espere na graça. Fabi, eu sei que você sabe muita coisa da Bíblia, porque ela presta atenção, mas não confia na sua memória, porque nós somos falhos, nós somos humanos. Às vezes a gente está cansado, às vezes a gente está desanimado, às vezes a gente está com pouca fé, às vezes a gente está com o temperamento meio virado. Não confie em você mesmo. Pedro está dizendo: sejam sóbrios, esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Graça, mais graça. Cada semana que você abre a Bíblia, é mais graça sendo trazida para você. Cada vez que você vem à igreja, mais graça, você aprende uma coisa a mais, você lembra de outra coisa, você conversa com alguém e a pessoa te ensina alguma coisa da palavra, você ora e Deus te mostra outra coisa, você ouve um louvor e você fala: opa, esse louvor é da Bíblia. Mas a graça está sendo trazida. Esses dias eu estava numa reunião de pastores e o João Alexandre, compositor evangélico, ele estava dizendo que antigamente todo pastor tocava alguma coisa. Geralmente nas igrejas era o pastor que tocava alguma coisa. Ele disse: o problema hoje é que os pastores não entendem de música e os músicos muitas vezes não entendem de Bíblia. Então o pastor não consegue tocar, e quem toca às vezes reconhecer se o que está cantando está de acordo com a Bíblia ou não. Então ele comentou da importância dos músicos lerem a Bíblia, meditarem, compararem o que estão cantando. Cada vez que a gente vem à igreja, cada vez que você ouve um louvor, se é um louvor que é da palavra, é graça sendo trazida sobre a sua vida. Versículo 14: como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Graças a Deus que não é mais a mesma Dani de antes, né? Eu me lembro uma vez a Dani aqui dizendo: o povo da igreja é tudo fofoqueiro, né? Tudo fofoqueiro, o povo da igreja. Mas era adolescente. Hoje ela olha e fala: tanta coisa, né? Eu acho que o Pedro, agora que está escrevendo, ele devia pensar: quanta coisa, quanta bobagem eu falei. Eu falei para Jesus que eu ia defender, eu falei que eu não ia abandonar, eu falei isso, falei aquilo outro. Mas depois, quando me converti, o Espírito Santo veio para mim, eu já sei que não sou eu, é a graça. É a graça. Não sou eu que decido como vai ser o andamento da história. O que está escrito, vai acontecer. Pedro está dizendo: não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Acho que o Pedro olhava os companheiros dele de infância
os que cresceram e se tornaram pescadores e continuaram pescadores. Acho que o Pedro olhava para eles e dizia: puxa vida, eu podia estar hoje como pescador igual fulano, com a vida destruída, só naquele mundinho lá da pesca, só naquele mundinho da minha cidade. Mas graças a Deus que Jesus me encontrou e hoje eu conheço mais, hoje eu tenho ideia de futuro, hoje eu tenho revelações de Deus, hoje eu compreendo que eu sou limitado, hoje eu sei que eu dependo da graça, da misericórdia e do amor de Deus. Versículo 15: pelo contrário, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também. Irani, seja santa. Laide, seja santa em tudo o que fizerem, porque está escrito, Elisete, sejam santos, porque eu sou santo. Deus nos chama a ser santos. Não vamos ser iguaizinhos a Deus, mas nós podemos ser melhores que nós mesmos alguns meses atrás. Então não se compare com o outro. Moacir, não se compare com o Jaime. Se compare com o Moacir. O Moacir tem que olhar e dizer: puxa, o Moacir há 2 anos atrás fazia isso, fazia aquilo outro, mas graças a Deus que Deus está fazendo a obra, e hoje eu olho e falo: eu estava errado. Eu estava errado. Donizete tem que se comparar com Donizete. Cada um aqui. Cada um tem que se comparar com... Marcelo tem que olhar para o Marcelo de 5 anos atrás e dizer: Deus, obrigado. Porque as suas misericórdias são a causa de que eu não fui destruído. Por causa do seu amor, o Senhor derramou graça sobre a minha vida. Me deu oportunidade. Me chamou para um churrasquinho. Me chamou para um culto, me chamou para um tempo de oração, colocou alguém para pregar para mim lá no trabalho, né, Irene? Colocou alguém para pregar para mim pela sua graça. E hoje eu estou aqui. Graça, superabundante graça. Versículo 17: e se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês. A sua peregrinação, vai para o açougue e volta para casa. Vai para a plantação de tomate, volta para casa. Vai para a horta, volta para casa. Vai para a academia, volta para casa. A sua peregrinação, no tempo da sua peregrinação, viva segundo as obras que Deus deseja, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem defeito e sem mácula. Por que nós estamos aqui? Graça, misericórdia e amor. Mas as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. O Walter ali, acho que não apronta nenhuma. A gente olha para ele tranquilinho. E a Fabiana deve estar pensando: eu que sei. Eu que sei. Aqui é um ambiente controlado. Mas a gente vai para o ambiente de guerra. Não espere até a ceia do mês que vem para fazer uma reflexão. Faça a reflexão assim, constantemente. Às vezes, 2, 3 vezes no mesmo dia. Faça a reflexão. E às vezes a gente tem que voltar e dizer: me perdoa. Às vezes a gente tem que voltar para alguém e falar: eu respondi grosso para você, né? Perdão. Às vezes a gente tem que telefonar para alguém. Às vezes a gente tem que falar com Deus: Deus,
Eu não devia ter olhado, eu não devia ter feito, eu não devia ter falado, eu não devia ter assistido, eu não devia ter insistido. Mas a gente vai crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A mesa do Senhor está aqui. Mas vamos orar primeiro. Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor não nos trata como nós merecemos. O Senhor não nos trata como nós, às vezes, pensamos dos outros. Porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã, o seu amor é grande e por causa da sua graça o Senhor tem cuidado de nós. E por causa disso estamos novamente aqui. Tem misericórdia. Alguns estão orando, estão dizendo: Senhor, preciso ser fortalecido, porque a coisa lá fora não é fácil e eu tenho sido fraco. Eu preciso que o Espírito Santo venha habitar no meu coração, venha me fortalecer, para que as minhas atitudes e os meus pensamentos não sejam desagradáveis ao Senhor. Para que eu não confie em mim mesmo, na minha capacidade, na minha espiritualidade, no meu conhecimento da Bíblia, mas que eu dependa inteiramente do Senhor, como autor e consumador da nossa fé. Obrigado, Jesus, porque o Senhor sempre nos chama para uma reflexão. O Espírito Santo nos leva a esse tempo, porque Ele nos convence e Ele nos leva a um momento de quebrantamento. E Jesus, eu te peço, fortalece meus irmãos e minhas irmãs e a mim também, para que a gente tenha mais vitórias do que derrotas, muito mais vitórias do que derrotas, que a gente vença mais o pecado. E que com o passar dos tempos, ao sermos cada vez mais ensinados pelo Espírito Santo, que a gente perceba que estamos tendo uma vida bem diferente daquela que tínhamos tempos atrás. Em nome de Jesus. Se você fez a sua oração agora, se você está pedindo perdão agora, creia, creia, creia que Deus ouviu sua oração, creia, creia que Ele pode perdoar pecados, creia que Ele tem misericórdia e Ele tem amor por você e por causa da sua graça Ele deseja te levar a um crescimento na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.